Olá, hoje vamos ver forma decimal dos números racionais. Lembrando nas últimas videoaulas que o número racional é formado pela divisão de dois inteiros. Por exemplo, A dividido por B, assim o A pertence aos números inteiros e B pertence aos números inteiros não nulos, pois não existe divisão por zero. Essa divisão pode dar três casos. O primeiro caso é um decimal exato. Exemplo, menos 3 sobre 4. Se eu dividir, vai ser menos 0,75. Observe que o número de casas decimal é finito. Esse número é decimal exato. Outro exemplo, 3 sobre 10 é igual a 0,3. Também é um decimal exato. Outro exemplo, 7 sobre 20 é igual a 0,35. Também tem um número de casas decimal finito. Temos duas casas apenas. O decimal exato ele ocorre porque no denominador nós temos apenas os fatores primos 2 e 5. Aqui no 4, no 10 e no 20, nós temos os fatores primos apenas 2, 5. Por exemplo, 4, se eu fatorar o 4, vai ser 2 elevado a 2. O único fator primo é o 2. O 10 vai ser 2 vezes 5. Os fatores primos são 2 e 5. O 20, se eu fatorar ele, vai ser 2 ao quadrado vezes 5. Os únicos fatores primos é o 2 e 5. Quando isso ocorre, quando os fatores primos nos denominadores são só 2 ou 5, um dos dois, ou os dois, esse número é decimal exato. O outro caso de divisão de um racional vai ser a dízima periódica simples. Exemplo, 2 dividido por 3. Essa divisão é 0,666. Veja que o 6 ele repete infinitamente. O grupo de números que se repete na casa decimal é chamado de período. Veja que no denominador não temos fatores primos, nem 2 e nem 5. Quando isso ocorre, é uma dízima periódica simples. Um outro exemplo. Menos 16 dividido por 11. A divisão vai ser menos 1,45. 45 repete infinitamente. O 45 é o período. Observe que no denominador não temos fatores primos, nem 2 e nem 5. O último caso é a dízima periódica composta. Um exemplo aqui é 79 dividido por 22. Se eu dividir esse número, vai ser 3,5909090. Observe que o 90 ele repete infinitamente. O 90 é o período. Só que agora nós temos um número antes do período, na casa decimais, que não se repete. Esse número será o antiperíodo. A dízima periódica acontece, a dízima periódica composta, ela acontece quando no denominador
nós temos os fatores primos 2, 5 e um outro fator primo. Por exemplo, 22, se eu fatorá-lo, vai ser 2 vezes 11. Observe que agora nós temos fatores primos 2 e um outro fator primo. Quando nós temos fatores primos 2 ou 5 e um outro fator primo, esse número será uma dízima periódica composta. Quando aqui nós fatorarmos o denominador. Nós tivemos fatores primos 2 ou 5 e um outro fator primo. Continuando, agora a gente vai ver transformando o número decimal em fração. Começamos com o decimal exato. Exemplo, o 3,4. Se eu colocar, como eu coloco esse número em fração? Eu vou pegar o número todo, sem a vírgula, e colocar no numerador. No denominador, eu vou colocar o número de base 10 e o expoente, quantidade de casas decimais. No caso, como eu tenho uma casa decimal, eu vou colocar 10 elevado a 1. 10 elevado a 1 é 10. Veja que 34 dividido por 10, eu posso simplificar essa fração. Dividir o numerador e o denominador por 2. 34 dividido por 2, 17. 10 dividido por 2, 5. Agora o número está em forma de fração irredutível. O número, então, 3,4 é igual a 17 sobre 5. Um outro exemplo de decimal exato, 0,003. Esse número eu vou colocar no numerador o número sem vírgula. E no denominador, o número de base 10, com expoente a quantidade de casas decimais. Eu tenho 3 casas decimais. Posso ainda fazer a potência, 10 ao cubo é igual a 1000. Assim, o número 0,003 é igual a 3 dividido por 1000. Agora vamos ver dízimo periódica simples. Observe o número 0,31. 31 repete infinitamente. Qual é a regra prática para transformar ele em fração? No numerador, eu coloco o período. E no denominador, eu coloco tanto os noves quanto são os algarismos do período. O período tem 2 algarismos, 3 e 1. Então, eu vou colocar 2 noves. Um outro exemplo, 2,3. O 3 é o período. O 3 repete infinitamente. Mas observe que agora nós temos um número inteiro. Então, vai ser 2 mais... Aí a fração vai ser o período mais o tanto de nó, e no denominador, tanto de nó quanto são os algarismos do período. Eu tenho um algarismo no período, que é o 3, que eu coloco um 9. Fazendo essa conta, denominador comum de 9 e 1 é 9. 9 dividido por 1, 9. 9 vezes 2, 18. 9 dividido por 9, 1. 1 vezes 3, 3. Somando os numeradores, dá 21. Denominador é 9. Posso ainda simplificar essa fração. 21 dividido por 3 dá 7. 9 dividido por 3 dá 3. Agora,
a fração está em forma irredutível. Observe que o 7 sobre 3 é o número em forma de fração de 2,3 o período que repete infinitamente. O último caso é a dízima periódica composta. Vou pegar um exemplo aqui, 0,431. 31, ele repete infinitamente. Assim, o 31 é o período e o 4 é o antiperíodo. Qual é a regra prática que eu faço? No numerador, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o número formado pelo antiperíodo e o período, e vou subtrair com o antiperíodo. No numerador, eu vou colocar tanto os 9 quanto são os algarismos do período. Os algarismos do período são 2, 3 e 1. Então, eu vou colocar 2 9. E eu vou colocar tanto os zeros quanto são os algarismos do antiperíodo. Eu tenho um algarismo no antiperíodo, então eu vou colocar um zero. Subtraindo, vai ser 427 no numerador e no denominador 990. Aí eu transformei o número em fração. No outro caso, eu posso fazer 0,0035. O 5 repete infinitamente. Então, 5 é o período. No numerador, eu vou fazer o número formado pelo antiperíodo com o período e subtrair com o antiperíodo. No denominador, eu vou colocar quantidade de nós, quantos são os algarismos do período. Eu tenho um algarismo do período que é o 5, então eu vou colocar um 9. E quantidade de zero, quantos são os algarismos do antiperíodo. São 3 números, 0, 0 e 3. 3 números no antiperíodo. Subtrai agora 35 menos 3, vai dar 32 sobre 99.000. Esse número em forma de fração desse número. A aula foi isso.